Fala galera, bem-vindos ao canal Aventuras ao Vento. Para quem não nos conhece, eu sou Cláudio, escritor e publicitário, e junto comigo a minha esposa e companheira de aventuras. Eu sou Luciana, sou médica pediatra E nós dois somos apaixonados por viagem. Galera, hoje nós vamos falar para vocês como levar medicamento em sua viagem de avião, seja ela nacional ou internacional. Se você não sabe, fica até o final do vídeo que a doutora Luciana vai falar tudo pra gente. Lu, fala uma coisa pra mim. Existe alguma regra assim super importante de como a gente levar a medicação? Existe, mas antes de falar do assunto tópico do dia, que é medicamento, vamos dar algumas dicas? Vamos. Vamos, porque quando a gente vai viajar, seja dentro do país ou fora, a primeira coisa é a farmácia. Né? Que farmacinha nós vamos levar, o que é muito importante, e a gente, como médico, orienta realmente que vocês levem a medicação. Por que tem que levar a medicação? Porque lá fora, principalmente nos países estrangeiros, a medicação pode não ser a mesma que a gente encontra nas farmácias aqui do Brasil. Mas não é a mesma droga? É, mas às vezes a concentração ela é diferente. Às vezes a facilidade de comprar a medicação lá fora não é igual aqui no Brasil. Entendi. Então existem alguns medicamentos que você está acostumado que lá não tem, ou existem uma outra apresentação. E isso pode dificultar caso você precise ir lá no exterior. Então a farmacinha, né, que são as medicações de uso cotidiano e de uso contínuo, eles têm que ser levados na sua bagagem de mão. Mas antes de falar do remédio, eu queria dar duas dicas, né, que também está ligado com a saúde. Tá. Né? Então, a primeira dica é com relação à carteira de vacinação. Mostra essa é a pra minha, eles. essa é a minha, essa é a sua. Tá? E a carteira de vacinação... Você percebeu que eu não preciso me preocupar, porque como eu sou casado com uma médica, né? Ela toma conta da minha carteira de vacinação. Eu só tenho que tomar a vacina. Só a vacina. E é muito importante a carteira de vacinação estar atualizada. Lembra que a gente já comentou que existem alguns países que exigem algumas vacinas obrigatórias. Sim. Febre amarela. Na época da pandemia do Covid, era obrigatória a vacina do Covid, lembra disso? Também. A gente tinha que ter a vacinação certinha e, às vezes, até o certificado internacional para poder entrar em determinados países. Mas e as vacinas que não são obrigatórias para entrar no país, mas que são obrigatórias dentro do nosso calendário vacinal e que são que protege as crianças e os adultos. Não fala, vai falar palavra difícil, que aí o povo não vai entender, nem eu, hein? São as doenças imunopreveníveis, tá? Que são prevenidas através da vacinação. Entendi. Tá? Então, assim, eu sugiro, como médica, né, que vocês estejam com a sua carteira de vacinação atualizada dentro das vacinas obrigatórias dentro do país. E tem alguma norma aqui ou uma orientação, por exemplo, de um órgão responsável, seja ele Ministério da Saúde, um conselho de classe, sobre as principais vacinas que tanto criança como adulto tenham que usar? Existe alguma orientação sobre isso? Sim, todo ano sai o calendário oficial de vacinação, tanto para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Entendi. Tá? Isso é formulado pelo Ministério da Saúde, né? E todos os órgãos públicos seguem esta linha. E as sociedades, tanto brasileira de pediatria como brasileira de imunização, né? Elas também atuam, né, no sentido de incentivar a vacinação obrigatória. Né? E as vacinas que não são obrigatórias? Então, as vacinas que não são obrigatórias e que existem estão disponíveis na rede particular. E elas são importantes para quem vai viajar? Dependendo da vacinação. Dependendo do lugar que você está indo, se aquela vacina, por exemplo, pode te proteger contra algumas doenças que são comuns naquela área que você está indo. Então, às vezes, é muito importante saber tudo isso. Entendi.
É interessante que a Sociedade Brasileira de Pediatria, associado com os laboratórios responsáveis pela produção dessas vacinas, junto com os estados brasileiros, fazem campanhas periódicas para sua atualização da carteira vacinal. Inclusive, está tendo uma agora que é: atualize sua carteira de vacinação nas férias. Aproveite que vocês boa, estão né? de férias, né? E vão em qualquer órgão, em qualquer unidade de vacinação, para checar se sua carteira está em dia, ou em qualquer unidade particular de Eu, vacinação. particularmente, por exemplo, nunca tive nenhuma reação à vacina, a não ser ficar dolorido em alguns casos, né? Reações vacinais, elas são esperadas, né? E assim, sabemos que elas podem existir e elas são controladas. Certo. Mas a reação vacinal é o de menos dentro do que a vacina pode te proteger. Entendi. Né? E é interessante que os pais, eles se preocupam com a vacinação das crianças. Mas as deles não, né? As deles não. Eu vou fazer uma pergunta aqui, quero saber. Todo mundo está com a sua carteira de vacinação adulta em dia? Eu tô. E você? Exatamente. A sua Deixa vacina aqui no seu comentário. tétano está em dia? O tétano tem que tomar cada 10 anos, né? 10 anos. Você lembra quando foi a última vez que você tomou a vacina do tétano? Ela está em dia para fazer uma viagem internacional, por exemplo? Qual a importância da vacina do tétano para isso? Te previne contra uma doença mortal, que é o tétano. Ferimento. Mas é só quando você se machuca que você pega tétano? Exatamente. Quando você se machuca e entra em contato com a toxina. Em alguns países, essa doença pode não estar erradicada. Né? Se você vai, por exemplo, para uma região mais distante do centro, entendeu? Você vai fazer um safari, você vai fazer algo mais, né, diferente, você pode estar arriscado a contrair o tétano. Agora, uma outra coisa fora a vacina que eu acho importante, não sei o que você fala como médica, é o seguro de saúde, né? Gente, isso é muito importante. Sair do Brasil. Quando você está dentro do Brasil e tem seu convênio, né? O seu convênio de saúde, é fácil você usá-lo, porque você está dentro do território nacional, certo? E caso não tenha na cidade que você está, né, o seu convênio, né, você pode usar o Sistema Único de Saúde, né, que vai te suprir. Sim, você é brasileiro, você tem seu cadastro. Você é brasileiro, tem um cadastro e tem autorização para usar, tá? Agora, quando a gente sai do país, isso não funciona, porque não existe sistema público de saúde na grande maioria dos países. Né? É um sistema privado ou um sistema relacionado somente aos moradores daquele país. Tá? Então, você precisa do seguro saúde, do seguro viagem, para você estar protegido no exterior. É de suma importância. Além do que... porque a saúde lá fora é muito cara, né? Além de ser cara, ela é diferente. Né? Nós, brasileiros, estamos mal acostumados com essa saúde que nós temos. Né? Lá fora, eles tratam a saúde de uma forma... não melhor ou pior, mas de uma forma diferente. Tá? Eles interpretam a utilização do sistema de saúde diferente de como o brasileiro faz. Por exemplo, a gente nós temos um exemplo, por exemplo, da Bia, né? Sim. A Bia teve um problema ano passado lá em Dubai e não vai para emergência. Não vai. Né? Não é que nem aqui que a gente vai lá, bate na porta do hospital e já é atendido por um emergencista. Lá não tem, né? Eles têm regras de caracterização de emergência que é diferente das nossas regras. Né? Ou diferente até da nossa mentalidade de utilização do hospital. Então, assim, febre agora, por exemplo, não é uma indicação de ir até emergência. Aí eles não atendem. Exatamente. A enfermeira, ela não disponibiliza a sua entrada no hospital como emergência. Tem que tomar cuidado. A gente está acostumado de uma outra forma aqui no Brasil. E lá fora não é assim. Entendi. Né? Por isso que o seguro viagem é muito importante, porque ele te assegura, né, de qualquer emergência lá fora. Existem 2 tipos de seguro, né? Falando nisso. Tem um que você paga o que e a seguradora te reembolsa. Sim. E tem um que você paga um pouco mais, mas a utilização é totalmente coberta, né? Tem vários seguros e assim, os cartões de crédito também às vezes oferecem Sim. o seguro. Então, assim, cheque bem, né, dentro daquilo que você tem de disponibilidade de seguro viagem, mas não deixe de fazer. Você tem, por exemplo, um Mastercard Black, você já está assegurado. Mas tem que imprimir a apólice do seguro do Mastercard, senão você não tem está assegurado, acesso. Exatamente. Né? Então, são detalhes que você tem que saber. Então, essas dicas são muito importantes.
Carteira de vacinação obrigatória em dia, tá? Para que você não seja surpreendido. Antes de você falar de medicação, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita ser importante fazer, por exemplo, um check-up antes de uma viagem mais longa, por exemplo, uma viagem internacional, onde você vai ficar aí 15, 20 dias? O pessoal que normalmente vai para a Europa fica um pouco mais de tempo para visitar leste europeu ou norte europeu. Você acha importante fazer isso? Ó, check-up ele é importante, independente se você vai viajar ou não. Não, sim, mas eu digo Né? especificamente para a viagem, É assim, né? se você tiver com os seus exames em dia, com a sua ida ao médico semestral, independente, ou anual, dependendo da sua faixa etária, tiver tudo em ordem, não há necessidade. Né? Mas assim, se faz tempo que você não vai ao médico, se faz tempo que você não faz exames, né? Se você não tem esse controle, dependendo da sua faixa etária, né? Eu sugiro que você vá ao médico, não ao pronto atendimento. Ao consultório médico, né? Tá? Porque o que a gente vê muitas vezes é a pessoa indo ao pronto atendimento para ver se está tudo bem para ir viajar. Pronto atendimento é local de emergência, não local de rotina. Tá? Então, vá ao seu médico, ao seu pediatra, ao seu cardiologista, ao seu endócrino, seja lá o médico que você acompanhe, cheque se está tudo ok. Tá? E principalmente para pegar as receitas de uso obrigatório. Isso é muito importante. O médico do pronto atendimento não vai lhe fornecer as suas medicações de uso contínuo. Quem vai te fornecer é o seu médico que você acompanha. Que aí a gente já entra no que vai viajar, né? No que vai viajar, tá? Porque falando de medicamento, a gente tem que lembrar que a gente tem 2 classes de medicamentos obrigatórios para levar. O seu medicamento de uso cotidiano e o seu medicamento de uso contínuo. Qual que é a diferença? Esse eu posso responder? Esse pode. Cotidiano é aquele que você tem que ter lá um remedinho de dor, um remedinho de febre, né? Exatamente. E o uso contínuo, que no meu caso, que tenho triglicéridos e colesterol, que eu tomo todo dia. Exatamente. Tem o Recontec que eu tenho que tomar todo dia, né? Esse é o meu uso diário. Exatamente. Então, o seu uso contínuo, né, medicação de uso contínua, ela tem que ser levada para o período que você vai estar viajando e um pouquinho a mais, certo? Tá? Porque se dá um problema de voo... Exatamente. Se você tem um atraso no seu voo, né? Se você tem um problema e não consegue retornar, acontece alguma coisa, você tem que ter essa margem de segurança com as suas medicações de uso. Pode ter uma greve de um aeroporto, você pode ter uma nevasca muito forte pode que o ter avião qualquer tem coisa. aqui. Então, é sempre bom você levar um pouquinho a mais daquilo que você está programado para ficar viajando. Certo. Tá? E as suas medicações de uso contínuo, ela tem que estar na sua bagagem de costa. Não pode despachar? Não é prudente. E se sua mala for extraviada, o que faz? É verdade. Tá? Então, assim... Mesmo dentro do avião, né? De repente você precisa, né? Exatamente. Então, assim, medicação de uso contínuo, né? Preciso tomar, é obrigatório. Ela tem que estar aonde? Na sua bagagem de costas. Agora me fala uma coisa. Por exemplo, a pessoa que tem diabetes e que faz uso de insulina. A insulina é injetável. Sim. E como é que ela vai embarcar? Com a seringa, com a agulha, na base, na mochila das costas? Ela vai embarcar, porque ela vai estar com a receita dizendo que ela tem que tomar a medicação e essa medicação é liberada. Você deixa tudo juntinho no mesmo recipiente, tudo acopladinho, tudo bonitinho, mostrando que realmente é sua medicação de uso contínuo. E a medicação, por exemplo, porque tem algumas medicações que tem que estar refrigerada. Também, como é que faz? Também você leva refrigerado com a receita certinho e passa sem nenhum problema pela fiscalização. Para qualquer lugar que você possa viajar. Para qualquer lugar viajar. do mundo. É sua medicação. Importante, ter a receita com a dosagem que você usa, a quantidade que você usa, para que eles interpretem que você não está fazendo extravio de medicação. Tá? Isso é muito importante. Mas ninguém barra a medicação de uso contínuo. Agora me fala uma coisa. Por exemplo, agora tem usado o cannabis. Tá certo? Que é uma droga
irregular em alguns países, regular em outros países. Como é que faz? Existem muitas medicações que não são liberadas em outros países e são liberadas aqui no Brasil. Mas é sua medicação de uso contínuo. Certo. Então, você pode levar, desde que você tenha receita. Que nem o caso da dipirona em Dubai, vai? Alguns países a dipirona ela não entra, mas se você só pode tomar aquela medicação, você leve a medicação com a receita médica. Aí não tem problema. Não tem problema. E essa receita tem que estar escrito em inglês, pode estar escrito em português, porque se você está falando de uma viagem internacional, não dá para fazer uma receita em francês, outra em espanhol, outra em árabe, outra em inglês, outra em alemão. Como é que faz? Então, na grande maioria das vezes, a receita é feita na sua língua nativa. Tá? Óbvio, se o seu médico ele puder fazer numa língua internacional, como é o inglês, por exemplo, seria melhor. Mas eles não barram pelo fato de você não estar com uma receita internacional pensando que você está vindo do seu país. Certo, entendi. Não há necessidade, desde que o componente da droga, o componente da medicação esteja escrito de uma maneira que seja entendível. Entendeu o que eu quero falar? Por exemplo, você vai escrever em chinês, provavelmente em mandarim, né? Não é em chinês, é em mandarim. Óbvio que a pessoa não vai entender que aquilo é dipirona, né? Mas o português e o inglês são línguas parecidas, então não tem tanto problema. Agora, tira uma outra dúvida. Principalmente criança, né? Usa muito xarope ou líquido, né? Como eu vou transportar se dentro de um voo internacional a minha embalagem tem que ter no máximo 100 ml, tá certo? E a grande maioria dos medicações vendidos na farmácia tem 200 ml. Mais ou menos. Vamos lá. Como é que leva a medicação? Tá? Então, quando você tem comprimido, né, você não precisa levar na caixinha, tá? Os comprimidos. Tá? Então, você vai levar lá seu Tilenol, vai levar sua dipirona, vai levar seu antialérgico, seu antihipertensivo, né? Qual que é? O importante, levar numa embalagem plástica, tá certo? Para que seja visível para fiscalização, tá certo? Tá. Isso é o mais importante. Segundo, né? Quando você não levar a caixinha, atrás da medicação, ela tem que estar intacta de uma forma que a pessoa consiga enxergar a medicação. Não pode, por exemplo, tirar um comprimido daqui? Pode, desde que tenha em alguma parte, entendeu? Escrito o nome do remédio e a droga. Entendi. Tá? Então, assim, você não pode estar com tudo tomado, só um pedacinho assim, entendeu? Entendi. Você tem que estar com, de preferência, ou intacto ou com uma parte legível, para que a pessoa esteja entendendo que aquilo se trata daquele remédio. Entendi. Certo? E é importante que, assim, medicação de uso controlado, né? E aí entra as medicações... esse daqui é controlado. Exatamente. Entra medicações de tarja preta ou medicações como antibióticos, por exemplo, tem que ter a receita, tá? Porque eles podem ou não encrencar com a medicação. Certo. Tá? Então, sempre leve. Medicação controlada no Brasil também pode ser controlada lá fora, então você leve a receita. Tá? Isso é muito importante. Tá? Lu, duas coisas que eu preciso entender. Por exemplo, a gente tem... Vamos dizer que uma pessoa tem um marca-passo, tá certo? Ela não pode passar no raio-x. Não. Vai apitar. Vai apitar e vai dar problema no marca-passo dela, né? Com certeza. Como é que ela vai proceder isso na imigração? Ela mostra o atestado de saúde dela, dizendo que ela é portadora de marca-passo, entendeu? E aí ela passa pela lateral. Pela lateral, tá. Outra coisa. Ela tem uma prótese, por exemplo, também é importante. Né? Porque a prótese também vai apitar, né? A prótese vai apitar. Então, quando você tem algum metal interno no seu corpo, você tem que avisar a segurança, né? E para isso é bom você ter seu atestado de saúde. Entendi. Outra coisa que eu acho interessante a gente falar vamos dizer que eu esteja não doente, mas eu tenho uma rinite alérgica, tá certo? Para
alguém leigo e que não me conhece, ela pode achar que eu tô com Covid, vai? Exatamente. O que acontece? Se você tem alguma doença não infecto-contagiosa que pode se assemelhar a uma doença e fica difícil o tripulante, né, a tripulação do avião definir ou até a própria segurança ali, você tem que ter seu atestado de saúde. Porque a tripulação ela pode te barrar, né? É isso. Ela não precisa polícia, de ninguém. Você pode passar na imigração tudo e aí a tripulação pode te parar, né? Então, eles têm essa autonomia, né? Se a tripulação interpretar, tá, que você possa estar doente ou ter uma doença infecto-contagiosa, ela pode barrar a sua entrada dentro do avião. Isso aconteceu com a gente uma vez, né? Aconteceu. Lembra, nós estávamos, se eu não me engano, indo de Belém para Santarém, se eu não me engano, né? E nós estávamos no avião. E como Santarém é uma cidade pequenininha lá do Pará, todo mundo sabia que eu era médica e que eu estava dentro do avião, né? E a tripulação solicitou a presença de um médico porque tinha uma senhora que não parava de tossir, não parava de tossir, não parava de tossir, não parava, e eles ficaram preocupados e pediram para que eu avaliasse a senhora se ela tinha ou não uma doença infecto-contagiosa. Obviamente, eu não conhecia a senhora, não sabia da história, não é em 2, 3, 5 minutos que eu ia conseguir definir, nem sem exames, então a senhora não embarcou. Então, ela pode ser retirada do avião. Ela pode ser retirada do avião desde que ela não tenha um atestado de saúde. Se ela tiver um atestado de saúde dizendo que aquela patologia não é infecto-contagiosa... Ou não é transmissível, ela não é transmissível, tá? Ela pode viajar sem problemas. Mas se não tiver, a tripulação tem essa autonomia de retirar e aí você pode brigar na justiça que você quiser, pode, né? Porque assim, é uma defesa da companhia aérea. Né? Por norma internacional, não né? Tem como. Eles têm por norma essa internacional eles têm. Se eles interpretarem, né, que aquilo possa interferir no voo ou que aquela pessoa possa ter qualquer problema dentro do voo, porque não é só a transmissibilidade da doença, Sim. É a pessoa passar mal dentro do voo e não ter recursos para assistir a pessoa. Como aconteceu com o famoso jornalista, né? Sim. O Luciano do Vale, por exemplo, ele sofreu um infarto dentro do avião, Exatamente. Né? E infelizmente veio a falecer, porque não dá para o avião parar no hospital, né? Exatamente. Então, assim, dependendo da circunstância, a tripulação tem autonomia para tomar essas atitudes, que podem parecer abusivas, mas, na verdade, eles são treinados para manter a segurança do voo e da tripulação em geral. Então, fica a dica. Pede o seu atestado de saúde. Você tem rinite? Tem algum problema que possa, né, confundir a tripulação? Pega seu atestado de saúde junto com o teu médico e acaba o problema. Você vai viajar tranquilo e curtir as suas férias. Exatamente. Líquidos. Né? Líquidos, principalmente quando a gente fala de criança, né? Criança toma comprimido, toma líquido. Então, assim, lembre-se, em voos nacionais, a gente pode levar frascos de até 200 ml num total de 2 litros, certo? Tá. Viagens internacionais, frascos de 100 ml de até 1 litro no total. Quando eu falo total, estou falando shampoo, condicionador, maquiagem, entendeu? Tudo que se relaciona a líquido. Exatamente. Tudo que seja líquido, tá? A medicação entra no mesmo total. Então, tomar cuidado, né, de levar muitos remédios líquidos. Mas aí a mãe pode chegar para o pediatra e falar: doutora, você não tem uma amostra grátis que tem 60 ml? Então, existem as amostras grátis que facilitam muito nossa vida, porque assim, a maioria dos xaropes, eles variam, e dos antibióticos até, depois de reconstituídos, eles ficam entre 100 e 150 ml. Tá? Então, se tiver, por exemplo, uma prescrição de 120 ml, você pode ter o seu remédio confiscado. Tá? Ou você compra as amostras menores, porque existe no mercado. Também tem? Também tem. Tá? Então, você tem a versão menor, tá? Que contém 60 ml, tá? Que é o que você vai despachar na sua mala de costas. Tá? Você pode levar a medicação na sua mala despachada com mais de 100 ml, não tem problema nenhum. Por exemplo, você vai levar, você tem que tomar, vamos dizer que a criança tem que tomar uma determinada quantidade e vai usar 2 frascos de remédio.
Um você despacha, o outro você carrega com você. Exatamente. As medicações que precisam ser preparadas, tá? Que é em pozinho lá. Que são as em pozinhos, se você não for usar, né, durante o voo, né, não prepare. Porque daí não conta como líquido, Exatamente, né? Não conta como líquido. Mas uma dúvida, e, por exemplo, eu tenho uma pomada. Ela é líquida? Ela é considerada... Ela entra como líquido. Ela entra como quantidade líquida. Eu não sabia disso. Você sabia? A pomada, ela entra como quantidade líquida. Interessante. Então, assim, 5 gramas para ele seriam 5 ml. Vamos dizer assim, 20 gramas seria 20 ml. Entendeu? Entendi. Tá? Então, a pomada também entra como forma líquida. Olha, eu acho que agora nós tiramos todas as dúvidas, né? Uma coisa importante. Quando a gente está levando medicação acima de 100 ml, tá? Ou medicação controlada, como o caso dos antibióticos, tá? É muito importante que eles estejam fechados, lacrados, com nota fiscal da compra, tá? Para comprovar que aquela medicação necessita ser levada por algum motivo especial. Fora a receita, né? Fora a receita, tá? Esse é um detalhe muito importante. Então, vamos supor que você tenha um antibiótico que tenha 150 ml, está em líquido ali, você precisa levar, tá? Esteja lacrado, com a nota fiscal e com a receita, tá? E aí eu acho que a gente fecha tudo que é importante sobre medicação. Mas se você tiver mais alguma dúvida sobre isso, sim, pode deixar aqui no comentário que a gente vai responder, né? Com certeza. Se você gostou, deixa seu joinha aí para nós, segue, curta, compartilhe com as pessoas que gostam de viajar e que acham isso importante. Tá joia? E vem com a gente. Tchau, galera. Tchau, galera. Até a próxima.